Olá pessoal, estamos de volta agora com a série Regularização de Imóveis Rurais e dessa vez eu vou falar de uma situação que acontece onde algumas pessoas procuram a gente com uma área em condomínio, só que as pessoas que pertencem àquele condomínio não têm a área uma conectada na outra, não são áreas contíguas. E nesses casos a gente tem só uma matrícula com algumas pessoas que são proprietárias daquela matrícula, daquele imóvel rural, e as áreas dessas pessoas elas estão separadas. Isso muitas vezes acontece quando ocorre desmembramentos sucessivos naquela matrícula e as áreas remanescentes foram desdobradas. Parece confuso, mas vocês vão ver aqui que com alguns exemplos isso vai ficar mais simples. Se a gente for buscar uma definição, a gente vai ver que os conceitos, muitas vezes, eles acabam se confundindo. Eu fiz essa pesquisa colocando definição de desmembramento. Aqui, por exemplo, a definição é que desmembramento é a separação de um terreno em dois, ou até mais terrenos, ou seja, é a subdivisão de um terreno em mais de uma parte habitável, as chamadas glebas. Agora eu coloquei na pesquisa desmembrar. E um conceito que fica fácil de entender seria separar uma parte de um todo. Agora, se você fizer a sua pesquisa e colocar definição desdobramento, divisão de um todo em duas ou mais partes, desmembramento. Só que será que é a mesma coisa? Agora pesquisando desdobrar, aparece aqui dividir-se em dois a partir de uma unidade, repartir-se, dividir um todo em várias partes, desmembrar. Novamente confunde, Desdobrar e desmembrar parecendo que é a mesma coisa, mas não é, pessoal. Eu vou passar agora um exemplo para que vocês entendam isso na prática. Considere este um imóvel original de um proprietário que decidiu vender um pedaço. Essa será a área desmembrada, então vai ser feito um desmembramento e essa é uma área remanescente. Depois de desmembrar daquela área, o imóvel ficou dessa forma. Então houve um desmembramento, mas não houve um desdobramento. Percebam que uma parte foi separada desse todo, então essa parte foi desmembrada. Agora, o imóvel na situação atual e o proprietário acaba falecendo. Vamos dizer que ele tinha 3 herdeiros que registraram dentro da mesma matrícula, ficou um condomínio entre esses 3 irmãos. Só que depois de um tempo, um dos irmãos decide vender a sua parte. Eles já tinham feito um acordo, só que não levaram para se fazer uma divisão amigável. E a pessoa que fez a compra dessa área desmembrou a parte que ele comprou. Então, essa área do meio, ela está sendo desmembrada. E agora nós temos uma área remanescente desse lado e uma área remanescente desse outro lado. E o imóvel ficou dessa forma. A matrícula vai constar o desmembramento dessa parte, só que agora as áreas remanescentes foram desdobradas, tendo uma matrícula para os 2 herdeiros que ficaram com as áreas, só que eles ficaram com áreas separadas. Isso acontecia principalmente porque no passado os cartórios não exigiam plantas das áreas que foram desmembradas e da área remanescente ou das áreas remanescentes, para que gerasse uma nova matrícula para cada uma dessas partes. Nesse caso, se a gente for pela definição que a gente está comentando aqui, vejam que uma parte foi separada do todo. Nós tínhamos esse todo e agora a matrícula ela é representada por esse todo. Só que essa área agora ela foi desdobrada. Esse todo já foi separado, foi repartido. Só que isso não aconteceu junto ao cartório de registro de imóveis, gerando uma matrícula para cada um dos irmãos. E eles ficaram juntos na mesma matrícula, com áreas
que estão separadas. Já esse caso é um exemplo real. Na matrícula é indicada uma área de 5.600.520 metros quadrados. Se a gente for ver lá no final da matrícula, vão ter várias averbações. E o que aconteceu? O meu bisavô, ele tinha 8 herdeiros, o imóvel foi feito a partilha, mas todos registrando o quinhão dentro dessa matrícula. Então, ficou um condomínio, a princípio, com 8 partes. Depois, algumas partes vieram a fazer doação, outras chegaram a falecer, e os herdeiros foram todos registrando as suas partes dentro desse condomínio, que ficou com muitas pessoas. Aqui, por exemplo, no registro 42, foi feita uma compra de uma área de uma pessoa que não fazia parte da família, e essa pessoa também registrou a área encravada dentro dessa matrícula. Só que em 2005, eu cortei os nomes, mas aqui a gente pode ver que foram feitos 4 desmembramentos sucessivos dentro dessa matrícula. O que é até estranho, porque foi feita uma escritura pública de divisão amigável, sendo que algumas partes parece que não ficaram cientes disso e não registraram. Mas o primeiro desmembramento que houve foi de uma área aqui próxima de 156 hectares. Observando em toda essa imagem, esse primeiro desmembramento representa essa área escura. Aí depois, na averbação 46, houve outro desmembramento, representado por essa outra área escura. Na averbação 47, outro desmembramento, representado agora por esse outro pedacinho também que eu coloquei em escuro. E, constando a última averbação de desmembramento aqui, mais um pedaço que representa esse outro pedaço aqui também escuro. Então, essas áreas atualmente não fazem mais parte dessa matrícula. Eu já falei em vídeos anteriores que o pai do meu bisavô, juntamente com outro parente dele, que eu não sei se era primo ou irmão, que eles requereram essa sesmaria juntos. Ele ficou com metade da sesmaria, que é representada por toda essa linha verde. Já essas 2 áreas em amarelo foram requeridas pelo meu bisavô, né? Só que ele não conseguiu o título, veio a falecer antes, e essa área também é caracterizada como devoluta, assim como essa outra área num tom de vermelho mais escuro. Eu ainda expliquei que essa outra área em vermelho representa uma outra matrícula. Dessa forma, essa linha verde, todo esse contorno, representa a matrícula 22.771, sendo que, como essas áreas escuras foram desmembradas, elas já não fazem parte da matrícula. Dessa forma, nós temos 2 glebas, 2 parcelas que estão desdobradas e que representam a área remanescente da matrícula 22.771. Outra informação interessante é que essas áreas verdes, o somatório delas dá superior a 100 hectares. Para que todas as partes desse condomínio registrem aquela escritura de divisão amigável da forma que foi feita no passado, é obrigatório o georreferenciamento. E nesse caso, mesmo o responsável técnico da planta que eu mostrei fazendo o que ele fez, a gente não pode incluir a área devoluta, nem uma área de outra matrícula nesse trabalho. O que deveria ser georreferenciado é toda essa área verde. Mas como foi desmembrada toda essa parte escura, o que sobra, o que é remanescente na matrícula, são as áreas verdes, que estão separadas, que estão desdobradas. O ponto principal é informar o cartório tudo isso que aconteceu. E a melhor forma de fazer isso é entrar com um processo de retificação de registro de imóveis junto ao órgão competente do Estado, para que ele dê anuência e faça uma planta de discriminação para ser apresentada
junto ao cartório de registro de imóveis. Então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender essa diferença nesse conceito de desmembramento em relação a um desdobramento. E em breve eu estou aí de volta para poder lançar outro vídeo da série. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.